Ouvindo Você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. E lembramos sempre que o nosso programa é ao vivo às sextas-feiras, de 1 a 1h55 da tarde, com reprises aos sábados, às 22 horas e aos domingos, às 15 horas, além das madrugadas de terças e sextas-feiras, a 1h da matina. Aquelas pessoas que ficam aí, né, que perdem sono ou que trabalham à noite, ficam também com a possibilidade de nos ouvir na madrugada. O programa é interativo, portanto, contamos com a sua participação, precisamos da sua participação e ela pode se dar de várias maneiras. E o nosso velho telefone fixo, 3386-1400, que a Sheilinha já está lá para te atender. O nosso WhatsApp, 984867633, também já está aqui ligado, computador aqui à minha frente, para atender você. E o nosso Facebook, que você pode participar conosco através do site oficial da rádio. Se você entrar no site da rádio, radioriodejaneiro.am.br, você pode clicar lá no ícone do Facebook e participar conosco do programa ao vivo. E a gente pede para você participar, compartilhar, né, dividir com os amigos a possibilidade de ver o nosso programa. Nossos convidados, ou nossas convidadas da tarde de hoje, para quem é do Facebook já viu, né, porque eu coloquei lá desde cedo, né, a Maria Emília, a psiquiatra, e a psicóloga Júlia Tourinho, para conversar um pouco conosco sobre dependência e codependência. Né? Temos dependentes e temos codependentes, dependentes químicos ou dependentes emocionais, e tem vários tipos de dependência. E você pode participar conosco, fazendo perguntas, fazendo sugestões, criticando, elogiando, como diz o Djalma aqui, mandando coraçãozinho, né? Curtindo, compartilhando. Diversas maneiras você pode participar conosco. Então, contamos com a sua participação. E para começar, as nossas convidadas, vamos começar aqui, como sempre, com a Maria Emília, conversar um pouco conosco sobre dependência, codependência. Emília, mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação, estar conosco aqui. Muito bom. E o que você trouxe para a gente aí para conversar conosco e com nossos ouvintes aí sobre dependência de drogas, químicas, enfim, as diversas dependências. A gente, quando ouve a dependência, né, o tema chama a gente a raciocinar somente na situação das pessoas que usam drogas ilícitas, né? Então o indivíduo é dependente, mas está ampliando a beça isso, né? Inclusive agora está sendo considerado dependência também o celular, né? Sim, a internet, dependência eletrônica, né? Dependência eletrônica e tantos outros níveis de dependências emocionais, né? Que é tudo o inverso da conquista da autonomia emocional, da inteligência emocional, né? Toda vez que a pessoa busca esse tipo de vivência, ser autônoma emocionalmente, ela está, de uma certa forma, se afastando, né, do risco de ficar dependente de alguém, né? Quando a gente fala assim, dependência de alguém, a gente não está falando que a gente não deve interagir com as pessoas, conviver, amar, chamegar, tudo isso é lícito, muito bom. Mas a dependência é quando você não consegue ser feliz se não estiver sob as asas da pessoa, ou sob a regência da pessoa, sob a influência da pessoa, né?
E também tem, né, gente, os espíritos desencarnados que também podem ficar dependentes da gente, né? A gente é espírita, né? A gente não pode esquecer esse lado da questão da dependência quando, por uma questão, assim, às vezes de distração da nossa parte, a gente angaria para junto da gente espíritos que passam a viver com a gente. O André Luiz chama isso de espíritos comensais, né? Espíritos comensais. Então tem lá aquela cena, você vai lembrar o nome do livro, porque eu não lembro, em que André Luiz entra num bar, e lá ele vê um homem pedindo uma bebida, pensando se bebe, se não bebe, né? E aí ele acha muito interessante porque ele vê do lado do homem encarnado um espírito que está em perfeita sintonia com esse encarnado, né? E esse encarnado ainda está decidindo se vai beber ou não. E aí o desencarnado diz assim, ordena ele, diz a ele, bebe, bebe. E aí ele obedece e bebe, né? Então a gente sabe que os alcoólatras, eles têm essas companhias, né? Isso é um nível de dependência que a gente às vezes não pensa, que é a dependência de um espírito desencarnado junto a um espírito encarnado. Por que ele está dependente? Porque ele ainda deseja vivenciar experiências da embriaguez, né? Mesmo já não tendo o corpo. E só para finalizar, a questão da dependência, ela está diretamente ligada à nossa condição evolutiva. Não é de agora que nós nutrimos dependências químicas, não é? E aí os estudiosos até dizem que esse tipo de dependência vem lá dos primórdios dos homens primitivos, com os seus rituais, né, em que eles usam drogas alucinógenas e tal. E aí eles dizem o quê? Eles dizem que essa atitude é uma busca de alteração de consciência. Não sei se eu estou me fazendo entender pelos meus ouvintes que estão me ouvindo agora. Ou seja, a intenção é alterar o nível de consciência, porque lá no íntimo, esse espírito encarnado, ele está querendo vivenciar a condição de essência dele, né? Da essência espiritual. Então, com a alteração da consciência, ele entra em contato. Eu conheço muitos jovens e adultos também, não são só jovens, que, por exemplo, fumam maconha para tentar entrar nessa experiência de extrasensorial, vamos chamar assim, de vivência extrasensorial. Porque na condição de vivência, dessa vivência extrasensorial, ele realiza uma dissociação. O que é isso? Ele sai do ato da realidade, de estar administrando o corpo, para um estado especial em que ele se desliga disso e passa a vivenciar sua relação extrasensorial, né? Então, aí os livros falam mesmo que desde as antiguidades o homem busca essa experiência de sair dos sentidos para vivenciar o que é extrasensório e que isso faz parte da essência do homem. O problema não é esse. O problema não é esse, até porque os médiums, né? Quando começam a apresentar suas manifestações mediúnicas e que alguém diz para eles que aquilo é mediunidade, na verdade, eles não precisam fumar o baseado para entrar nesse estado extrasensorial. A mediunidade produz esse efeito para ele. E ele, né, até fica meio sem saber o que fazer com isso, né? Fica até meio desnorteado, tem que ser orientado e tal, às vezes uns não querem, e aí entra uma confusão danada, né? Mas assim, eu queria fixar isso, né? Que na verdade, quando a pessoa usa droga, que eu estou centrando a dependência química, não estou falando das outras dependências, ela está buscando. E eu ouvi de um espírito amigo que sempre nos dá muito suporte lá no Leon Denis, que é o Inácio Bittencourt, ele dando uma aula para a gente, ele falou que muitos que são hoje dependentes químicos, que buscam, principalmente os que buscam as drogas que causam algum nível de senso-percepção diferente, alucinógena e tal, na verdade são médiums
que para se libertar das sensações que a mediunidade traz, se drogam. Né? Achei muito interessante isso. Né? E aí ele diz, se eles não se drogassem, buscassem o exercício da mediunidade, eles iriam se resolver quanto às sensações que têm, né? Falei muito, né? Não, é interessante. E é interessante, uma coisa que você falou aí, que as pessoas usam, talvez, nem sei se a Júlia vai abordar por esse aspecto aí, mas as pessoas usam drogas para ter um estado ampliado de consciência. Isso, exatamente. E isso foi uma pesquisa, inclusive Freud se utilizou dessa pesquisa inicialmente, né? Com a cocaína, drogas, né? Utilizou as drogas. Com cocaína para levar pessoas a um estado ampliado de consciência. Mas, ao longo do tempo... Já o Jung não precisava, porque ele já viajava mesmo por conta própria, né? Percebeu-se que não precisava disso. Hoje a gente sabe que até por uma hiperventilação do cérebro, consegue, ou por estado de hipnose, de relaxamento, consegue sair, ampliar esse estado de consciência, como a gente faz com regressão de memórias, por exemplo. Então, não é mais necessário a droga para ter um estado alterado de consciência. Certo, Júlia? Eu tomei a sua fala? Não. Tá todo mundo em casa. Tá tudo em casa. Eu acho que é bem por aí, assim. Eu tenho um pensamento sobre a droga, como eu vejo ela como uma anestesia. Né? Interessante. E aí eu não estou falando só da droga, daquela que é proibida, que vende pelo traficante. Eu tô falando o Propofol do Michael Jackson, né? Ela tá falante hoje, gente, vocês viram? Hoje ela tá que porque tá acumulado. Eu tô com herê hoje. Como dizem meus irmãos candomblecistas, eu estou com herê. Ela tá acumulada, gente. Aquela não veio no mês passado e tá acumulada. Então, até as outras drogas, né? As que vendem na farmácia, aquele Rivotrilzinho que a gente toma para dormir, às vezes tem receita do médico, né? Porque a vizinha deu. Aquele chopinho que a gente toma para esquecer dos problemas, porque é sexta-feira. Aquele whiskyzinho que a gente toma em casa para relaxar, para dormir, também são formas de anestesia. Então, assim, o que eu acho que é a causa da dependência ou a problemática, a maior problemática, é claro que tem uma problemática assim, as drogas, elas causam uma dependência química. Por que se chama uma dependência química? Porque elas alteram o nosso funcionamento cerebral, e aí o cérebro passa a acreditar que ele precisa daquilo, né? De uma outra forma, o cigarro também causa uma dependência, né? Porque ele tem uma substância chamada nicotina, que também causa uma dependência. Então, tudo aquilo que a gente usa como anestesia, aí a gente pode pensar também, por exemplo, a comida. A comida também pode ser uma forma compulsiva, também pode ser uma forma de anestesia, de liberar a ansiedade, né? Quem aqui já não comeu, não se deu uma desculpa de estar na TPM ou de estar ansioso para comer um barrão de chocolate, não é? Então, todas as formas de anestesia que a gente encontra ao longo da vida estão assemelhadas. As drogas, elas causam uma dependência e aí causam situações ruins, como, por exemplo, a gente vive hoje no Rio de Janeiro, esse surto de crack, né? A gente vê pessoas que são meio mortas-vivas andando na rua. Nos Estados Unidos é a heroína voltando, né? Mas o crack, ele é uma derivação, né? É da mesma substância, mas é mais prejudicial ainda para o organismo. Então é um estado de anestesia que beira a perda da nossa percepção de humanidade, né? A gente vira meio que animalesco. A gente perde essa noção da nossa vontade, do nosso arbítrio, da nossa capacidade de escolha. A gente vou botar entre aspas, entrega, a gente se permite essa vivência de algo que está ali dentro, que anestesia da dor que a gente sente, de estar vivendo as dificuldades, de estar nesse planeta de provas e expiações, que tem as adversidades, que tem o ensinamento, na maioria das vezes, pela dor, né, pela dificuldade, pela nossa própria dificuldade de aceitar o sofrimento, de viver o sofrimento. Então, eu acho que a dependência, seja ela de que ordem for, né, é quando a gente usa uma substância fora do nosso corpo para anestesiar alguma dor que a gente sente emocional. Porque a dor física, a gente toma um analgésico e passa, né? Mas a dor emocional, a gente não tem muita medicação. E a gente acaba usando esses atalhos para tentar amenizar essa dor.
né? E a codependência é esse estado de estar ali ao redor, né? Quando se implanta dentro de uma família, por exemplo, uma dependência química, quer dizer, aquela pessoa já não está mais com o arbítrio da sua vontade para aquele uso, e ela começa a sacrificar as relações, sacrificar os bens materiais, gerar muito desgaste, aquilo leva a alterações no sistema familiar, no sistema em volta, e aí gera isso que a gente chama de codependência, as pessoas que vivenciam aquelas situações e que estão ali, que não conseguem se libertar, né? E é que eu vou encerrar minha fala, eu tô vendo aqui o Caio rindo, então compartilhem, curtam, gente, vamos botar isso aí para levantar, quanto mais gente estiver aqui com a gente, melhor, viu? Chamem os amigos, chama todo mundo para assistir, que eu acho que hoje o programa vai ser muito legal, a gente já tem um monte de pergunta aqui. Que bom. E o Caio é o nosso operador de câmera aqui do WhatsApp, né? Que a gente, do WhatsApp não, do Facebook aqui com a gente. E quando o Caio começa a rir, significa que as coisas estão ficando boas. Muita gente participando, o Caio fica feliz da vida. Então vamos fazer o Caio feliz. Vamos fazer o Caio feliz. Vamos começar então as questões que ficaram aqui da semana passada. E a Rosângela de Queimados, Emília, vou passar isso aqui para você. Ela disse que uma pessoa com desconfiança de bipolaridade, uma possível bipolaridade, e que usa ou usou drogas durante 20 anos. Depois ela fez o tratamento, ficou boa, etc. Ficou boa. Ela pode retornar ao vício? Pergunta a Rosângela. E enquanto curada, essa pessoa é capaz de assumir responsabilidade de trabalho, de família e ter uma vida normal? Graças a Deus, né? Será que a pessoa que sai da cadeia tem direito a retomar sua vida social e trabalhar, ser honesta e não vivenciar mais a experiência que a levou para a cadeia? É a mesma pergunta e a mesma resposta, claro que sim. Então, a pessoa que saiu do processo, ela é dependente química e está limpa. E como dizem nossos queridos anônimos, só por hoje, né? Então ela pode garantir o hoje. Amanhã ela pode prever que ela continue limpa, sem uso, né? Mas ela terá que batalhar todos os dias, porque a cura vai se dando gradativamente, né? Eu tenho um grande amigo, que é o Aciso, que é uma pessoa, um exemplo, que foi alcoólatra há 30 anos, tipo cair na sarjeta, e hoje dirige uma casa espírita com muito talento, com muita humildade, com muito carinho. Ele sustenta um trabalho dentro da favela, da favela. Do lado do centro é a Boca de Fumo, né? E de vez em quando um traficante entra lá no centro para tomar um passe, né? Então, gente, bom, né? nós estamos falando, né, de situações do nosso sistema terreno, que é essa confusão que a gente está vendo. Então pode sim, a pessoa pode retomar, né? Ela vai ter que fazer um exercício muito grande de desapego e do seu passado para recomeçar a sua vida, e terá que certamente encontrar pessoas que a apoiem, né? E se você é essa pessoa, apoia. Porque até recaída ela pode ter, mas se ela quiser parar, ela para. É isso que é importante, Rosângela. Você pergunta, pode retornar ao vício? Poder sempre pode. Mas a gente precisa apostar e não retornar. E precisa trabalhar, precisa dar o apoio para essa pessoa não retornar ao vício. Agora, é uma doença. Como a Emília disse, é uma doença crônica. Não tem cura. Então, é só por hoje ela não usa, não vai usar. Só por hoje ela não vai beber. Só por hoje ela não vai qualquer outra compulsão que tenha. Então, mas é importante que esteja vigilante constantemente. Certo, Rosângela? Um abraço para você. Emília, só para um recado aqui, o Fabiano diz que manda um abraço para você aqui pelo Facebook. Ele diz que vai levar o filho dele lá no consultório para você fazer uma... Tá bom, Fabiano, a gente se vê então. Fazer uma visita. Fazer uma visita. Que ele te ama muito. Ai, que bom. Mais um que te ama. Né? Muito bom. E o que seria da nossa vida sem o amor, sem amor, né? Pois é. Seria muito Júlia, a Juliana, quase tua xará aqui, Juliana Carpes Imperial, também aqui pelo Facebook. Gostaria de saber
Sobre insônia. Tem dificuldade para dormir? Faz muito tempo. Eu demoro a pegar no sono. Às vezes estou com a mente muito agitada ou estressada. Às vezes simplesmente não tem motivo. O sono não vem e está acabado. E tem dias que simplesmente... né, e o sono simplesmente... Até abrir aqui de novo o texto dela aqui. E tem dia que simplesmente passo a noite. Às vezes mais de uma seguida. Ou noites alternadas sem dormir. O texto dela é um pouco maior, que a gente vai ficar por aqui. Sim. O que você pode dizer para Juliana Carpes Imperial? Juliana, a primeira coisa que eu vou te dizer, e que a psiquiatra aqui presente pode confirmar, que a insônia é uma dos adoecimentos, dos transtornos, né? Mais difíceis de serem... não é curados, mas serem tratados as sintomatologias, né? Eu tenho uma amiga que é psiquiatra e uma vez a gente conversando, ela me falou isso. Nossa, a insônia é difícil porque não tem uma medicação específica, o fundo ele é totalmente subjetivo, então esse é um ponto. Outro ponto é assim, isso vamos dizer, um mal da nossa sociedade. Não tem uma pessoa que esteja ouvindo que já não teve uma noite que teve dificuldade de dormir. Por quê? Porque a gente está vivendo numa sociedade, está imerso em imagens, em acontecimentos, em sonhos. A gente tem canais de comunicações diversos. Então, isso para o nosso corpo, ele é muito, 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 é muito. A gente não faz ideia do como é muito. Por exemplo... lá em São Paulo, há um tempo atrás, eles fizeram uma lei em que eles diminuíram drasticamente os anúncios que tinham colado nas paredes, nos edifícios. Por quê? Porque eles perceberam que aquilo causava acidentes de trânsito. Porque era tanta informação por todos os lados, né? Quem já viu esses desenhos futuristas, né? Tem aquele filme Wall-E, né? Em que lá no futuro a gente está num mundo em que está cheio de lixo, cheio de anúncios por tudo quanto é canto. E do papel, não, é uma caricatura, mas é, de certa forma, o que a gente vive. Então, Juliana, assim, eu percebo que tem mais ou menos 2 padrões de insônia, vamos dizer assim. Um, que é o seu, que é a dificuldade de pegar no sono, que é o meu também. Muitas vezes eu tenho essa dificuldade de pegar no sono. E tem um outro que é assim, a pessoa deita na cama, deitou. Aí no meio da noite ela acorda. Ela acorda pensando no que provavelmente ela vai precisar fazer no trabalho, acorda pensando no problema da escola do filho. Então, assim, de uma forma geral, essas são as 2 formas de insônia que a gente encontra. Mas quando a insônia chega num nível crônico, da pessoa não conseguir dormir mesmo, isso afeta a vida dela diária. Porque se ela não consegue descansar um mínimo de horas, mínimo, eu digo 2, 3, 4 horas... as funções dela ficam muito comprometidas. Então, isso gera uma bola de neve de vivências e de sensações físicas e de dificuldade de concentração e de dificuldade de estar ali realizando. Então, o que precisa acontecer? Você pode procurar um psiquiatra, que ele pode te dar uma medicação, pode ser que funcione, mas você vai ter que encontrar uma estratégia para tornar essa latência antes do sono maior. O que quer dizer? Desligar celular, desligar todas as formas de conhecimento que a gente tem hoje. Todas as formas de estímulos. Exatamente. Todas as formas de estímulos para tentar criar um ritual para que o seu corpo consiga voltar ao normal. Vamos botar entre aspas, né? Porque o normal não é isso que a gente vive. O normal é... o sol foi embora e a gente vai descansar, tá? Espero que eu tenha... Já botaram a musiquinha, preciso parar de falar. Espero que eu tenha ajudado, Juliana. Juliana, coloca lá no Google higiene do sono, tá? E faz uma pesquisa lá, higiene do sono, que você vai ver muita coisa que vai poder te ajudar, tá bom? Olha, que legal. Como disse a Júlia, já colocou a musiquinha de fundo ali, então vamos parar e a gente volta em alguns minutos. Os nossos amigos do Facebook ficam com a gente, sem som, mas fica com a imagem da gente aqui, conversando aqui enquanto dá o intervalo. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.
Janeiro, 24 horas com você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Venha viajar com a Celtur Turismo, excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao Grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celtur Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21 96453 2802 ou 2450 2862 2450 2862. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade com você. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Rádio Rio de Janeiro, boa tarde. 13h29. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, de volta com o programa Ouvindo Você, eu, Valdenir Cruz, e a Maria Emília e a Júlia Tourinho conosco na tarde de hoje para conversar com você, para ouvir você sobre as suas dores, as suas dificuldades, os seus problemas. Conversamos um pouco aqui no início sobre dependência química, dependência emocional, enfim, os diversos tipos de dependência, e a partir daí passamos a responder, a conversar, né, a ouvir você. E a Terezinha, Maria Emília, lá de Itaguaí, pergunta como ela pode ajudar a mãe de uma adolescente que ela acha, a Terezinha, que está depressivo, mas que a mãe não está percebendo. Ela percebe que o vizinho lá está com depressão, mas a mãe não está percebendo. Como é que ela pode ajudar essa família, enfim, essa pessoa? Então, eu antes de responder essa pergunta, eu queria me dirigir à Tânia, que está lá na Suíça ouvindo a gente, né? Para dizer para ela que em setembro vai um grupo lá, daqui do Leon Denis, vai para lá,
para estudar Memórias de um Suicida. Eu acho, Tânia, que você não deveria perder esse evento, que vai ser muito legal, tá? E é propaganda mesmo, sabe? Propaganda do bem. É, do bem. Então, Terezinha, eu fico assim, muito cheia de dedos para falar de uma situação de intervenção, né? Você está querendo intervir junto a essa mãe, a esse adolescente. Eu, antes de tudo, eu queria te aconselhar tato, jeito, calma, se você quer ajudar, eu acho muito legal. Mas vai devagar, porque não adianta a gente querer conscientizar as pessoas de cima para baixo, impondo as pessoas, não é? Existe uma técnica que a gente chama carinhosamente de técnica de abordagem sanduíche. Vou explicar. Sanduíche são 2 pães e um recheio, não é isso? Então, você quer falar é o recheio. O que você quer falar é o recheio. E os pães são a introdução e a conclusão da conversa. Então, você nunca vai começando com o recheio. Você começa com o primeiro pão. E aí você vai conversar, falar um ponto positivo, chamar a atenção da sua amiga para junto de você, para ela te ouvir, né? Ver se ela está disposta a te ouvir, observar, analisar, né? Se ela está disposta, aí você começa assim a conversar muito suavemente. Você tem notado, você tem observado, o que você acha disso, do comportamento do seu filho e tal. E aí, se ela der chance, você vai falando. E no final você conclui para fazer o sanduíche completo, né? Tem que ter outra fatia do pão. Você conclui com alguma coisa também positiva. Então você começa com algo positivo e termina com algo positivo no intuito de ser leve, no intuito de falar objetivamente, mas sem atropelar, com calma e com desejo de que a pessoa te ouça. Se o meu conselho der certo, eu vou ficar feliz da vida, porque nem sempre é fácil fazer isso. A gente fica ansioso, quer ajudar, mas ela não está reparando, ela não percebeu que o filho está deprimido. Mas, meu Deus do céu, como é que pode? Não sei, a gente fica assim, a cabeça fica girando assim. E nem sempre esse tipo de situação ajuda, sabe? Eu queria dizer, Terezinha, que às vezes até atrapalha bastante. Terezinha, vá com cuidado, com calma. Você vai arrumar um jeitinho. Com jeitinho. Reza pro guia da mãe, reza pro guia do menino, reza pro teu guia, reza forte, pede ajuda, intuição. Eu hoje estou coerente. Hoje ela tá animada, gente, tá vendo? Ela tá muito animada. Ela tava com saudade de vocês. Aproveitem, gente, compartilhem, curtem, pode explorar. Chame todo mundo, aproveita que ela tá animada hoje. Júlia, a Maria Beatriz, lá de Campos dos Goitacazes. Ela diz: depois de uma quase separação e a descoberta de uma traição do meu marido, vivo totalmente dependente ao redor do nosso casamento. Vivo me policiando para não desagradar o meu marido com minhas opiniões, com minhas falas, com minhas ideias, com meus pensamentos, com as minhas reclamações. Não tenho mais vida social e nem estou trabalhando. Caramba. Vivo com medo de ser abandonada novamente, pois foi a pior sensação e experiência da minha vida. Quero mudar, sair da situação, viver novamente, apesar de amar meu marido, estou infeliz comigo mesmo. O que faço? Pergunta a Maria Beatriz. Maria, olha, eu primeiro queria dizer que eu me compadeço da sua história, que não é a única. Infelizmente é vivida por muitas mulheres. E a primeira coisa que eu te recomendo é que você comece a assistir histórias de outras mulheres que se empoderaram. A internet tem uma ferramenta muito bacana, porque você precisa de motivação. Você está num estado de descrença da sua capacidade pessoal muito grande, né? E isso é algo que eu tenho vontade de dizer para você. Vai, acredita, você é capaz, né? Se essa pessoa, se você precisa estar no estado de abnegação do seu eu, né, para estar com alguém, eu te garanto que isso não é amor. Se você está com uma pessoa e ela não aceita você
com seus defeitos, com as suas qualidades, com o seu lado bom, com o seu lado ruim, ou que pelo menos ela não tenta, posso te dizer, isso não é amor, está muito longe de ser amor, né? A gente nem sabe ao certo o que é amor, a gente está aí nessa tentativa de se relacionar com as pessoas, com a nossa família, nesse esforço, desse aprendizado. Mas eu posso te garantir que se a pessoa com quem você está não está fazendo esforço para lhe aceitar do jeito que você é, e aceitar não é passar a mão na cabeça, não. É dizer, poxa, eu não concordo, mas vamos lá, o que você, né? Encontrar um meio termo. Se você precisa se calar, não agir, não fazer nada para poder ser aceita, não tá bom, porque isso faz você ficar pequenininha. E aí, eu digo assim, existe uma centelha divina dentro de cada um de nós. E a gente é feito para brilhar. O que isso significa? A gente é feito para agir no mundo, para sentir com propósito, para sentir realizando coisas, para se sentir bem. Quando a gente vai nessa direção, a gente está bem próximo de encontrar uma felicidade possível. E você está no caminho inverso, né? Está se enterrando viva para poder ser aceita. E eu tenho certeza que se você mandou essa mensagem é porque algo dentro de você já está gritando de que isso não está bom. Então, eu te convoco a fazer algum movimento, que seja procurar na internet, que seja procurar redes de apoio. Existem redes de apoio para mulheres. Infelizmente, as mulheres sofrem, né, nessa sociedade e cultura ainda muito machista que nós vivemos, ainda sofrem relacionamentos abusivos. Procura aí na internet relacionamentos abusivos, que você vai ver que você está dentro de Tem a Amada, né, que é uma sociedade recíproca de mulheres que amam demais, né? No caso, a Amada, ela é para mulheres, assim, passionais, né? Me parece que o caso da Maria, ela está ao contrário, ela está envoltada, né? Ela está acreditando que ela só será amada se for desse jeito. Só será amada se ela se moldar ao que essa pessoa espera dela. Ou que ela acha que a pessoa espera dela. Exatamente, ou que ela acredita que precisa ser para ser amada. Então, procure ajuda, Maria. Procure outras mulheres, rodas de mulheres, isso vai te ajudar. Você disse que você é espírita, vá a uma casa espírita. E se você se sentir à vontade, converse com alguém, mas se não, vá tomar um passe, né? Os bons fluidos, os bons pensamentos nos ajudam a nos fortalecer. Ore mais, esteja mais em contato com você. Se tiver possibilidade, procure um psicólogo, vai procurando ajuda, porque você vai sair disso, eu não tenho a menor dúvida. O desejo já existe dentro de você, tá? Maria Beatriz, se você quiser, eu tenho, sempre digo aqui, vou repetir, tem aqui uma relação de profissionais da área psi que trabalham com a gente aqui, ou outros que não trabalham, mas de nossa confiança, pessoas espíritas, pessoas que estão dispostas a ajudar, e acho que você precisa realmente dessas pessoas, desse trabalho hoje, dessa terapia, você precisa, manda um e-mail para ouvindo-você@radioriodejaneiro.am.br e eu barulhinho. E eu mando para você essa lista, tá? É o nome do programa, e a radioriodejaneiro.am.br, tá bom? E eu mando para você essa relação desses profissionais, porque você merece estar bem, Maria. Não do jeito que você está atualmente. Que disse você que não está satisfeita com você mesma. Então, é hora de mudar essa situação. Emília, agora quem é a outra pessoa aqui? Rita, lá de São Gonçalo. Também aqui pelo WhatsApp. Ela disse, embora a minha pergunta não tenha muito a ver com o tema do programa de hoje, gostaria de saber se é natural sonharmos com frequência com um ente querido que desencarnou há um mês. Isso pode atrapalhar a evolução desse espírito? É natural nos encontrarmos em sonho? Antes de você responder, lembrar aqui a Rita e aos nossos ouvintes que as questões não precisam estar vinculadas ao tema. As questões são as suas dificuldades, porque ela começou, embora a minha pergunta não tenha muito a ver com o tema. O tema não é preciso. O tema é um esquenta, né? O tema é só para abrirmos o programa. Abrir o programa. Enquanto você se prepara aí para fazer a sua questão, tá bom? Emília, a Rita lá de São Gonçalo. Olha, a gente, quando deixa o nosso corpo na cama e vai para o plano espiritual, a gente vai vivenciar a vida de espírito, né? Então, pode ser, sim, que
essa pessoa que recém desencarnou, que tem uma relação contigo, é pai, né? Ela não diz isso. Mas é uma pessoa de um parente, né? Você pode estar tendo acesso a essa pessoa, né? Você pode estar buscando essa pessoa, e isso é bom, que bom. É saudável que isso aconteça, né? E também é saudável que você, a partir do fato de sonhar bastante, comece também a orar, né? Incluir nas suas orações o pedido para que essa pessoa esteja bem, né? Para que ela esteja sendo assistida, né? Bem assistida, e que a vida flua, né? Porque a morte não existe, né? O que existe é a mudança de planos, né? A gente muda o plano, né? Então, quando a pessoa tem um desencarne, às vezes desgastante, né? A doença desgastante, ela até fica um tempo inconsciente no plano espiritual, e as nossas preces são muito bem recebidas como uma verdadeira terapia para essa pessoa, para que ela se adeque ao novo. Assim como a gente tem que se adequar à ausência da pessoa, a pessoa que desencarna tem que se adequar à ausência dos encarnados com quem vivia, é recíproco, né? Então tudo isso vai facilitar você pedindo a Deus que ampare, que sustente, né? E acredito que com isso você se sinta bem melhor e mais ativa, mais atuante junto a essa pessoa que você ama, né? De qualquer maneira, Rita, culpa em nenhuma hipótese, tá? Porque você diz, será que eu estou atrapalhando? Não. Você está sonhando, é a possibilidade de um encontro, a possibilidade de um desejo. Eu até diria mais, eu acho que a gente atrapalha sempre, mas os guias espirituais ajudam a gente a atrapalhar pouco, né? Então, se você está atrapalhando, você está dentro da média, você não está diferente de ninguém, mas você está desejando, por isso. Mas você está desejando acertar. Olha que diferença, né? Então, a oração vai ajudar bastante. Um abraço para você, Rita. Os espíritos às vezes dizem, desculpe, mas é legal isso. Eu ouvi do espírito, através do médium, dizer assim, nossa, vocês dão muito trabalho pra gente quando vocês morrem. Outro dia veio aqui fulano de tal, no caso era o doutor Herma, né? Doutor Herma, eu morri, doutor Herma, eu morri. Toda desesperada porque tinha desencarnado, porque foi rápido, foi um infarto fulminante. E aí o doutor Herma contando isso pra gente. Olha, então, fulana de tal apareceu aqui, já morri, eu falei bem pra ela, tá bom, você morreu, agora vamos trabalhar então? Precisamos continuar, a vida continua, né? Ai, que a vida continua. Júlia, a Sheila lá de Petrópolis. De novo, acho que esse tema hoje é com você, né? Vamos lá. Tá coincidindo aqui com você. Me chamo Sheila, moro em Petrópolis. Tem uma dependência de ter um relacionamento. Estou sozinha já há 3 anos. Não consegue ficar sozinha, né? Mas sempre estou buscando e essa busca está me frustrando. Só vem pessoas erradas, me sinto muito só. Dói até na alma. Tá muito difícil. Conheço a doutrina espírita, mesmo assim, vem ideias de suicídio. Por favor, me ajudem. Sheila, então, como nada na vida é por acaso, ontem no consultório eu estava abordando com uma cliente exatamente isso, né? Porque a gente tem esse padrão de achar, e aí eu vou te propor uma visão assim, tá? Nós mulheres temos ainda muito esse ranço, a nossa independência ela está muito recente, né? Ela vem desde a década de 60 e na Segunda Guerra Mundial, onde não tinha homens porque eles estavam todos na guerra, então as mulheres começaram a ocupar o mercado de trabalho e daí então não saíram mais, né? Porque se quebrou o tabu de que a mulher não servia para trabalhar. Até então nós éramos rotuladas dessa forma. Ontem eu estava assistindo uma entrevista da primeira promotora de justiça do Brasil e ela falando sobre essas questões do feminino. Então nós temos incutidos em nós que nós só seremos alguém se nós tivermos um marido, não é? Se nós só teremos valor se tivermos um relacionamento. Isso é muito recente. Só que se a gente parar para pensar assim, que nós somos um espírito que teve muitas encarnações, e se a gente não precisa ir muito distante, se a gente for hoje, nos dias atuais, no Oriente Médio, a gente vai ver que as mulheres ainda são tratadas
de uma forma, assim, explicitamente sem valor. Então, isso ainda existe na nossa sociedade, porque isso está quase no nosso DNA espiritual. A gente está vivendo essa, entre aspas, realidade há muito tempo. Então, o que eu acredito que exista em você, Sheila, é essa sensação de que você só tem validade se você estiver num relacionamento. E eu queria te dizer, Sheila, que isso não é verdade. Você tem muita validade. Um relacionamento vai acontecer para você se isso for lhe acrescentar. Se isso for lhe trazer companheirismo, coisas boas. Não busque um status numa relação, busque companheirismo, afeto. Mas esse companheirismo e afeto você pode ter, sabe como? Com seus amigos. Você pode ter com algo que lhe inspire, algo que lhe motive, né? Uma coisa inovadora. Pode ser até a própria doutrina, mas pode ser algo que lhe inspire, que te traga preenchimento, sabe? E se apaixone por uma ideia, porque aí você vai desenergizar tanto esse lugar de precisar ter alguém para ser válida, que vai abrir espaço, né? Uma coisa é a gente estar lá cuidando do nosso jardim, né? Daqui a pouco vem uma borboleta e tal, e a gente diz: oi, borboleta, tudo bem? Que você quer ficar? Outra coisa a gente diz: vem, borboleta, vem cá, agora, por favor, eu preciso de você. Isso assusta as pessoas. Se a gente chega com essa avidez para uma relação, seja ela de qual intensidade for, um namoro, um relacionamento, isso assusta e a pessoa vai embora, né? Então, às vezes, a gente assusta as pessoas que seriam legais, umas boas companheiras de jornadas, mesmo que não seja um relacionamento afetivo. Uma amizade entre homem e mulher é totalmente possível, porque a gente fica nessa ânsia de que precisa estar num relacionamento para estar feliz. E isso não é uma realidade. Relacionamento é muito importante, é muito bom, acrescenta, faz a gente crescer. E a gente não precisa, a gente deseja, a gente quer, e isso vai acrescentar a gente. Não vamos nos desapegar dessa ideia de que estar num relacionamento é um status, como se a gente tivesse melhor ou pior se tem um relacionamento. E não precisamos, a nossa ouvinte, a Sheila de Petrópolis e todos os nossos amigos aí da rádio, do Facebook, lembrar que a gente não precisa necessariamente do outro para ser feliz. Sim. Né? Nós podemos e devemos ser felizes independente do outro. Eu costumo dizer no consultório, ou apesar do outro, né? Sim. A gente precisa ser feliz. Tem uma frase do Fred Luskin, num livro chamado O Poder do Perdão, que ele diz assim: nunca espere que o outro ou a vida te deem aquilo que eles não escolheram te dar. Se eu ficar esperando que o outro me dê uma determinada coisa, eu corro sério risco de me frustrar ou de ser infeliz, já que felicidade, Sheila, tem que partir de você. Ela tem que ter um movimento interno e externo. Ela tem que partir de você para fora. Se vier de fora para dentro, fica bastante complicado. Tá bom, Sheila? Um abraço para você. O Augusto não, como é que é? O Maurício lá do Ceará. Um abraço, Maurício. Ele disse que adora ouvir a Emília, tá, Maurício? Emília e a Júlia. Mas não chega a ser uma dependência. Ele não está dependente disso. Que bom, que Obrigado. bom. Obrigada, Maurício. E o Augusto aqui do Irajá, Emília, ele disse que fumou durante 30 anos e fumava muito. Uhum. E um dia ele correu o risco lá de ser demitido por causa do cigarro. Tá vendo? Então, quando ele chegou em casa, rasgou os mais cigarros, jogou fora e nunca mais fumou. Não sei quanto isso tempo, é possível, mas deve ter muito tempo. Aí ele pergunta, eu digo para as pessoas, será que alguns amigos me ajudaram? Alguns amigos espirituais me ajudaram para esses 35 anos? Parou há 35 anos. Então, ele fumou 30, tem 35 anos que ele parou de fumar. Será que ele recebeu ajuda de amigos espirituais para isso? Para isso e para muitas outras coisas, né? Porque os espíritos que simpatizam conosco, não precisa ser aquele guia 5 estrelas, não. Pode ser um amigo espiritual, uma pessoa do bem, que está lá no plano espiritual e que simpatiza com você e que pede que intercedam junto a você.
age favorecendo o seu dia a dia? Claro que sim. Essa intervenção dos espíritos no mundo material, ela é muito permanente, constante, né? A gente pode até não detectar porque a gente não está ligado, né, nessas coisas, mas eles estão sempre nos ajudando. E é claro que alguém vendo essa tua disposição de não perder o emprego, né? Na verdade, você não queria parar de fumar, você não queria perder o emprego, né? Mas que motivação legal. Então, valeu, né? Valeu. De qualquer maneira, parabéns para você por esse esforço, né? Eu tenho certeza que ele hoje respira muito melhor, né? E o mérito é seu, mesmo que tenha sido ajudado por esses espíritos, o mérito é seu, você se esforçou. Júlia, a gente está acabando o tempo aqui já, o programa aqui corre muito rápido, né? Mas a Silvana lá de São Gonçalo, ela pede, por favor, fale um pouquinho sobre dependência eletrônica. Eu tenho um filho de 10 anos e não sei mais o que fazer. Silvana, eu tenho um neto de 5 e se a gente deixar, ele fica no celular o dia inteiro. Tem que usar de joguinhos. Júlia, por favor. Eu queria dizer para o pessoal do Facebook que a gente deixou vocês devendo hoje, né? Só ficou respondendo no WhatsApp, mas depois o Valdemir vai responder todo mundo não é? Responde um a um. Um a um. E, Silvana, olha, eu vou te dizer que você está com um desafião. Oxe, é muito. Porque sabe o quê? A gente está num período de transição. A minha mãe, que fala, tem que ter ascendência e tal, ela não faz ideia de como deixa de brigar comigo, como é complicado. Eu atendo um adolescente em que a mãe proíbe. Ele não tem celular. E você não faz ideia de como ele sofre. Porque ele virou um desigual. E aí, essa conexão, né, do que é permitido, do que é possível, do que é muito complicado, porque você tem o celular, você tem acesso a qualquer coisa. Você digita lá no Google, aparece coisas inimagináveis. Você procura um negócio, aparece outro. Você digita com uma outra frase, você digita em inglês. Nossa, é assustador. E a gente não faz ideia de como é esse limite. Mas assim, o que eu posso te recomendar é assim, já existem pesquisas com adultos demonstrando o nível de infelicidade que o Facebook traz, o nível de depressão que ele causa. Por quê? Porque ele aumenta essa sensação de ansiedade e aumenta o nível de insatisfação com a própria vida. Porque sabe aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde? Isso é no seu mural todo. No seu linha do tempo inteiro. Você tá lá vendo as pessoas e você tá achando, meu Deus, essa minha vida tá uma melequinha, não sei o quê. Tem um lado bom que, assim, a internet traz. Eu não acho que a internet a gente tem que vilanizar. Eu acho que a internet é uma energia neutra, ela serve tanto para o bem como para o mal, para coisas ruins ou como para coisas boas. Eu acho que a gente hoje tem um nível de acesso, de cultura a um clique, como a gente fala nos comerciais. Mas, em contrapartida, a gente também tem para essa ausência de controle. Então, é um nível de liberdade, de possibilidades enormes. Então, Silvana, talvez o que você possa fazer é uma internet monitorada, né? Tô gostando agora. Uma possibilidade de negociação, se vai levar o celular para o colégio, pro colégio, ou não vai levar o celular para o colégio. Você precisa ter combinações e buscar formas de bloqueio de determinadas páginas da internet. Isso é cuidar da pessoa, bloqueio, né? de palavras digitadas. Tudo isso é possível. Então, busque se informar sobre essas formas de prevenção digital, porque é o caminho possível para alguma negociação que a gente conhece. Eu acho que ainda isso é um campo que ainda vai muito a se desenvolver e ainda vai ter muito estudo sobre isso, principalmente na infância. E o seu filho com 10, o neto do Valdemir com 5, daqui para frente, vão ser os objetos desse estudo, né? Então a gente vai evoluir muito ainda em tecnologia e eu desejo que a gente aprenda a usar isso para o bem. Tá bom, Silvana? Espero ter te ajudado de alguma forma. Silvana, um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes. A gente pede desculpas aí por não poder atender a todo mundo. O pessoal do Facebook, como disse a Júlia, ficou um pouco hoje de lado, mas como eu respondo pessoalmente a todos em casa depois, então
eu dei prioridade ao WhatsApp, porque o WhatsApp eu não tenho acesso depois. Eu saio daqui, eu perco a oportunidade. Então, os que eu não respondi hoje, na semana que vem, a gente começa com vocês. Na semana que vem, não. Na semana que vem vai ser feriado. Dia 21 vai ser feriado de novo. E agora, só dia 28, nós vamos estar aqui ao vivo, se Deus quiser, trabalhando de novo. Mas 2 sextas-feiras seguidas é feriado. Não somos culpados, tá? A rádio vai estar fechada, os funcionários têm a folga deles, precisam estar em casa. Então, nós vamos estar em casa ouvindo, mas os programas já estão gravados para vocês participarem com a gente. Muito obrigado por tudo e até dia 28, tchau, se Deus gente. quiser, Tchau, com gente. o Ouvindo Você. Quarta-feira, com Respondendo aos Ouvintes, estaremos aqui também. Um abraço, até lá. Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você.